Nós tivemos a oportunidade, na tarde de hoje, de ouvir o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, e o ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Os dados trazidos pelo senhor ministro da Agricultura são preocupantes. Só na data de hoje, o valor das exportações girava em torno de mais ou menos 63 milhões de dólares dia, só de carne bovina. Na data de hoje, foi exatamente 70 mil dólares. Vejam bem a desproporção e a gravidade do quadro. 63 milhões de dólares dia, hoje 70 mil dólares. A previsão do setor da avicultura é um desemprego podendo atingir 420 mil famílias. A desestruturação do setor preocupando cada vez mais. Este é o momento de entendermos que esta crise assumiu uma proporção inimaginável. O Chile, como nosso parceiro da América Latina, foi o primeiro a cancelar, proibir, fechar toda e qualquer importação de carne brasileira. O ministro Blairo Maggi está coberto de razão. É inaceitável esse tratamento que está sendo dado ao Brasil por um país que sabe, que conhece as nossas realidades e a qualidade da nossa carne. Enquanto outros países que até disputam o mercado conosco estão tendo uma postura de equilíbrio, solicitando notas técnicas, buscando informações concretas, para que aí sim possam decidir. É importante que tiremos desta operação carne fraca algumas conclusões. Primeiro, fazer com que isso sirva de exemplo para que a classe política, para que partidos não se metam na indicação de cargos técnicos. Técnico tem que ocupar a função por mérito, por concurso público. Essa desestruturação do serviço público brasileiro, como se o funcionário fosse aquele que está filiado a partido político ou tivesse a proteção de A ou de B, amanhã pode trazer sérias consequências e ainda mais graves do que essa que nós estamos vivendo hoje. Ao ministro, cabe a ele ouvir e buscar os melhores quadros técnico, para responder por cada uma das pastas de cada um dos ministérios. O segundo ponto é nós entendemos que, a partir de agora, não adianta apenas essa discussão, porque nós, brasileiros, temos a consciência que o problema da carne foi um problema pontual. Não tem cabimento nós querermos difundir isto ou tentar amanhã preocupar a sociedade brasileira, que sabe muito bem que nós temos a carne de melhor qualidade no mundo. Repito, é o único país em que nós aqui engordamos o boi herbívoro. É o único país que, sem dúvida alguma, tem condições territoriais para poder atender uma demanda de qualidade. Por isso, eu entendo que, nesta hora, senhor presidente, nós precisamos pedir ao governo que priorize, neste momento, equipes qualificadas. A Comunidade Econômica Europeia não quer ouvir discursos
A China, os Estados Unidos, como outros grandes importadores da carne brasileira, Japão, como Coreia do Sul, eles querem ver dados, informações concretas, dados convincentes para que a sociedade brasileira, para que os países importadores possam ter garantia daquilo que estão adquirindo. Estas notas técnicas, acompanhada de uma equipe qualificada, capaz, indiscutivelmente, de poder conter, inibir ou estancar essa sangria que vem comprometendo e muito um setor que mais emprega no país e o único superavitário na balança comercial. E o que é mais grave, além da penalização aos trabalhadores, nós corremos o risco, nesta hora, o que já está acontecendo é repassar o prejuízo a todos os produtores rurais do país que, com seriedade e competência, vem produzindo e gerando riquezas para essa nação. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que também, antes de terminar, eu queria aqui fazer referência a um assunto específico do meu estado de Goiás, que a semana passada trouxe ao conhecimento aqui do plenário. E na data de ontem, eu tive a oportunidade de protocolar, junto à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, uma representação para que o Ministério Público passe a acompanhar a distribuição de verba que está sendo feita pela venda criminosa das centrais elétricas distribuidoras de energia do meu Estado para cooptar, pressionar prefeitos a terem que apoiar candidaturas da base do atual governador Marconi Perillo. Esse dinheiro deverá ser distribuído, como solicito aqui no requerimento ao Ministério Público, de uma maneira que seja de acordo com o repasse do FPM, ou se não, dentro de critérios do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e as condições com que passa cada um dos municípios de Goiás, não podendo ficar restrito àquela posição pessoal, politiqueira, para poder ali angariar votos ou pressionar lideranças políticas para poderem apoiar aqueles que realmente não têm hoje o prestígio e nem a credibilidade de usar a maior empresa do estado de Goiás vendida hoje para poder sucatear o restante que ficou usando de uma maneira político-partidária no estado de Goiás. Senador, por isso, senhor presidente, senador Caes, me permite uma parte a Vossa Excelência. Porque eu queria falar sobre o primeiro tema abordado por Vossa Excelência, que tem alguma relação com a segunda matéria, que é de interesse regional no estado de Goiás. A questão da Operação Carne Fraca, eu queria reafirmar a Vossa Excelência os pontos de vista que Vossa Excelência expressa aqui e reafirmar também a preocupação que nós temos de estados produtores e exportadores, eu do Rio Grande do Sul em particular, e do esforço que foi feito para conquistar esse mercado internacional a duras penas. E esse prejuízo é incalculável, mas o mais grave, senador Ronaldo Caiado, e Vossa Excelência, que é um especialista nessa área, é que quem vai pagar esta conta serão os pequenos. O pequeno fornecedor de frangos, de suínos, as agroindústrias integradas, cooperativas que são produtoras, fornecedoras do mercado interno e também para exportação, que não tem nada a ver com essa encrenca toda, já estão pagando a conta pela interrupção das vendas ao mercado externo. A consequência para a economia, porque isso é valor agregado. A gente fala que o frango e que o frango é o milho voando, é a soja voando, é a proteína animal, mas que se alimenta do milho. Isso vai ter consequências no preço do milho, no preço do farelo de soja, vai ter consequências sobre toda uma cadeia produtiva que vai aos medicamentos veterinários, à ração animal, a tudo isso. E quem vai indenizar os prejuízos gravíssimos a esses pequenos produtores? E eu digo também dos cooperativados,
que ontem mostrou a qualidade e a excelência. O ministro Blairo Maggi, até pouco, esteve na Comissão de Agricultura, numa audiência conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos, que em boa hora para dar mais esclarecimentos. E concordo plenamente com Vossa Excelência sobre a questão da relação internacional. A atitude moderada, surpreendentemente, da União Europeia, que suspende apenas dos frigoríficos citados e envolvidos, é uma atitude que eu diria correta, adequada para uma relação bilateral que está em construção até um acordo Mercosul-União Europeia. Mas não é aceitável que outros países que têm com o Brasil uma relação comercial muito intensa estabeleçam uma restrição total a toda a carne brasileira. Então, parabéns, senador Ronaldo Caiado, pela abordagem desse tema novamente. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Ronaldo Caiado. Ferraz. Cumprimentando Vossa Excelência pela tempestividade, pela oportunidade do tema que traz para o plenário desta Casa, até por conta da larga experiência que tem e da trajetória com elevado compromisso com a nossa agricultura. Eu acho que nós precisamos olhar para essa crise e tirar dela alguns ensinamentos. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura precisa ser repensada, refundada. Um setor como esse, que gera aproximadamente 180 bilhões de reais de faturamento, gerador, portanto, de oportunidade, que tem uma presença firme e forte como tem no setor externo, que é fonte de desenvolvimento em tantos dos nossos estados, como o estado de Vossa Excelência, que é o estado de Goiás, precisa ser repensada. Sejamos aqui sinceros, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Defesa Agropecuária não está à altura do desafio do setor animal e vegetal e precisa ser repensada. Aliás, há um robusto documento, relatório, do Tribunal de Contas da União, que não é novo, indicando um conjunto de fragilidades no âmbito das responsabilidades da Secretaria de Defesa Agropecuária. Inclusive, a politicagem que anda solta nas indicações das superintendências de agricultura, estados afora, e que, de alguma forma, comprometem a meritocracia nesta que é uma atividade sensível, que joga uma responsabilidade muito grande, não apenas no ambiente econômico, mas, sobretudo, no ambiente da saúde da população brasileira. Eu quero fazer esses registros, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência pela oportunidade do discurso e do vosso pronunciamento. Eu que agradeço, senhor presidente, e quero incluir no meu pronunciamento tanto a parte da senadora Ana Amélia, quanto também no senador Ferraz, que muito bem colocou essa ingerência política exatamente a área técnica do Ministério da Agricultura. Eu encerro agradecendo e aguardando. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senadora Lúcia Alvaro. Conceda-me uma parte, senador Caiado. Pois não. Eu serei rápida. É apenas para cumprimentá-lo e dizer que Vossa Excelência realmente transmite aí o sentimento não só da região centro-oeste, como do Brasil. Vossa Excelência hoje, durante a audiência pública, pôde apontar, através da sua experiência e da sua trajetória nessa área, alguns pontos que são de vital importância para superarmos essa crise neste momento no setor. Portanto, eu quero aqui também parabenizar Vossa Excelência, principalmente quando aponta a necessidade do Ministério da Agricultura tratar essa questão da fiscalização, da superintendência, através da meritocracia, como foi bem colocado aqui pelo senador Ferraz. Portanto, parabenizo. Agradeço a fala da senadora Lúcia Alvaro e faço questão da inclusão também no meu pronunciamento. Pois não. Muito obrigada. Ao senador e presidente do meu partido, gostaria que Vossa Excelência me concedesse mais um minuto. Queria ouvir a fala do meu presidente. Eu vou procurar ser muito rápido para ser muito sincero e muito verdadeiro. Senador Ronaldo Caiado, muito poucas pessoas nesse plenário têm autoridade para falar do setor primário como Vossa Excelência. Claro que tem experts, a quem a gente respeita e admira. Mas Vossa Excelência, além de expert, é um guerreiro. Obrigado. Falou em atingir o setor rural, a pecuária, a agricultura, Vossa Excelência vira bicho.
Então, Vossa Excelência está com uma manifestação branda defendendo aquilo que interessa ao Brasil. Vossa Excelência, com a legitimidade de anos e anos de defensor do setor rural, está colocando com absoluto equilíbrio a defesa de uma coisa que significa a geração de empregos para milhares de pessoas. Significa o prestígio do Brasil no plano internacional. Nós somos os campeões da exportação de grãos tipo milho, tipo soja, de carne. Chegamos ao primeiro lugar e, de repente, um episódio mal explicado cria uma barafunda para prejudicar uma coisa que foi feita ao longo de décadas. Não foi de um ano ou dois, foram décadas de acúmulo de tecnologia, de expertise, de muita luta, de esforço político, de juntar esforço político para garantir suporte financeiro para financiar as safras e a implantação de áreas novas. Há uma história longa em torno disso e não se pode destruir um esforço desse com atitudes pouco pensadas. Então, é importante que vozes como a de Vossa Excelência e de tantos aqueles que falaram se manifestem com sensatez para prevenir o futuro, para evitar que fatos como esse, se há coisa errada, que se coíba o erro, mas que não se generalize um fato isolado como se fosse o retrato vivo de uma situação que não é a situação real da pecuária brasileira. Eu quero, portanto, me solidarizar com Vossa Excelência e manifestar, como presidente do nosso partido, a minha confiança na sua ação e na sua serenidade para defender, como sempre defendeu, o setor primário do Brasil. Agradeço, incluo também a fala do meu presidente e as deferências aí à minha pessoa. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo que me concede. Senador Caiado, eu gostaria também de fazer uma parte. Pois não, senadora Marta Suplicy. Quero parabenizá-lo pela brilhante exposição. Vossa Excelência realmente tocou nos pontos mais importantes, mas eu também não poderia deixar de falar da minha indignação, como foi todo esse procedimento da polícia. Acho que nós tivemos uma situação de exposição absolutamente desnecessária, onde quando eu li dados hoje, que apareceram de tarde, que disse, se não me engano, foram 73 milhões que exportávamos por dia e caiu para 60 e pouco. 63 milhões de dólares para 70 mil dólares. Era uma coisa inacreditável. Vossa Excelência pode repetir de novo o número para que todos que estejam nos escutando entendam? 63 milhões de dólares para 70 mil dólares. Agora, ou seja, 10%. Pela irresponsabilidade de pessoas que têm a obrigação de investigar, denunciar, pôr na cadeia quem fez errado, mas não dessa maneira, para ter pau, colofote e que está causando um prejuízo ao país, um prejuízo a milhares de empresas que não têm a ver com isso e que coloca o Brasil numa situação de desprestígio internacional que levamos décadas para conseguir lá chegar. E parabéns novamente pelo seu brilhante depoimento. Agradeço a senadora Marta Suplicy e também faço questão de incluir o meu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Me despeço agradecendo aí a complacência de Vossa Excelência e também aguardo também uma resposta do senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Muito obrigado.